você vê algo tecnicamente perfeito, deve-se simplesmente fazê-lo e discutir o que fazer a respeito. Somente depois de se ter conseguido o sucesso técnico. Foi assim com a bomba atômica. Oppenheimer disse isso depois de criar uma das armas mais destrutivas da história humana. Mas nós fomos um pouco além disso. Por que destruir? Qualquer um com recurso suficiente pode fazer isso. Nós criamos, reconstruímos algo quebrado e o transformamos em algo perfeito novamente. Uma vida que eu criei, seja um monstro ou um milagre, isso realmente não importa aqui. Recriar a vida, transcender os limites da biologia humana. Isso é evolução. Frankenstein criou um monstro e no processo se arrependeu. Nós criamos dezenas. E chamamos isso de progresso, algo que meros mortais jamais compreenderiam. Aquele que luta com monstros deve tomar cuidado para não acabar se transformando em um monstro. E se você vê um abismo por muito tempo, uma hora o abismo te olha de volta. Como se isso realmente fosse acontecer. Se você está ouvindo essa transmissão, parabéns! Você está entrando na mais avançada e secreta área da Playtime Co. Aqui nas profundezas da fábrica reside o nosso verdadeiro propósito. Este é o laboratório, onde a verdadeira revolução acontece. Muito além de um simples entretenimento infantil. Lembre-se, nossa ciência é tão avançada que a ética é apenas um mito a ser descartado. Seu único foco aqui é a perfeição e nós não toleramos falhas. E um aviso rápido aos novatos. Não se preocupe se você acabar encontrando aranhas gigantes ou grandes braços azuis tentando te abraçar pelos corredores. Elas não mordem. Isso é tudo fruto da sua imaginação. Ou é melhor que você acredite nisso, por enquanto. A não ser que, por algum acaso, você acabe tentando fugir daqui. Considere isso apenas o nosso sistema de controle de qualidade em ação. E nós temos os melhores quanto a isso. E para que você possa mostrar o seu máximo potencial, eu irei lhe mostrar o básico sobre como os nossos procedimentos acontecem aqui dentro. Só não perca a cabeça com tanta informação, ela realmente pode acabar te matando aqui dentro. A esse ponto você provavelmente já percebeu que essa não é uma fábrica comum. Abaixo das áreas de visitação, dos corredores pintados de cores alegres e dos funcionários que ainda acreditam em brinquedos, existe um complexo ainda maior. Uma estrutura que não foi feita apenas para divertir. Uma estrutura que foi feita para nós encontrarmos a nossa próxima obra-prima. E o centro de tudo isso é a Playcare e a Game Station. Aqui é onde jovens talentos são testados e treinados para nós encontrarmos os mais inteligentes, os mais ágeis, os mais resistentes e os mais obedientes a mim. Quer dizer, a Playtime Co. É claro, aqui é um complexo subterrâneo, isolado do mundo exterior. Não há janelas, não há saída sem autorização. Apenas dóceis crianças esperando para serem adotadas. Cada comportamento é registrado, cada reação física cuidadosamente medida e cada hora de sono controlada com muito cuidado. Câmeras em todos os cantos, sensores nos brinquedos, microfone nos quartos. Aqui não há privacidade, não há escapatória do olhar da fábrica. E a área mais importante de todo esse complexo talvez seja onde nós testamos cada um desses órfãos para nós encontrarmos aquele que é mais compatível com algum experimento em específico. Para isso, nós realizamos alguns pequenos testes. Quem nunca jogou Gênios? Aqui você é colocado numa plataforma com botões coloridos
e telas por todos os lados dizendo qual cor e até alguns símbolos. Para ser mais divertido, você deve pressionar, isso com um tempo cada vez menor, com as cores aparecendo mais rápidas. Você deve repetir exatamente o padrão que aparecer na tela, cada símbolo e cada cor, pressionando na ordem exata. Cada erro ativa o alarme, enquanto um simples coelho dourado desce devagar, batendo. Você tenta de novo, o suor começa a pingar, mãos trêmulas. Claro que de fato ele não vai acabar machucando ninguém, mas aqui nós conseguimos medir exatamente a memória de curto prazo, o processamento cognitivo sob pressão e a capacidade de padrões complexos. Só aqueles que completam 5 rodadas sem falhar nenhuma conseguem avançar. Embora quem passe por ele não sabe que isso é apenas um teste para ver quão forte é a mente deles. Isso é feito justamente para nós sabermos quais deles vão ter um efeito mais controverso, a transferência de mente deles, para que eles consigam adequar com mais facilidade ao qual experimento ele será transferido posteriormente. Mas, de fato, apenas um jogo não é o suficiente para definir o quão bom é um experimento. Por isso, aqui vão mais alguns jogos. Quão rápidos são os seus reflexos? E se sua vida literalmente dependesse de você ser o mais rápido possível? 18 buracos aleatoriamente ordenados na parede, com bocas famintas, mini hugwugs emergindo por eles, peludos coloridos com olhos vibrantes e dentes expostos, presos por cordas curtas invisíveis no escuro. Eles balançam para frente, esticando-se ao máximo, tentando te alcançar, tentando finalmente se alimentar. Embora eles não possam te alcançar, ficar escutando barulhos do escuro, sem saber de onde vai vir o próximo ataque, e ver pequenas mãos se esticando no escuro, já é o suficiente para qualquer um dar o seu máximo na sobrevivência. Com o tempo, mais hugs são liberados, experimentos sendo usados para escolher aqueles com melhor tempo de reação, aqueles com menor tempo para apertar o gatilho do Warp Pack, a melhor coordenação, a precisão no caos, aqueles com menos fadiga, com os acertos sobre estresse acumulado eles são capazes de fazer, aqueles com os reflexos mais lentos, significam um limite para qual experimento ele vai poder ser alocado. Isso pode causar braços mecânicos que não respondem, garras que não caçam de forma tão efetiva, e isso vai ser muito importante lá no futuro. E por fim, talvez o mais assustador de todos os nossos pequenos minigames. E se um monstro estivesse atrás de você? Não correndo desesperado, mas caminhando lentamente. Tudo enquanto você escuta cada passo se aproximando cada vez mais. E a única coisa que você pode fazer é ficar parado. Essa é a ideia desse jogo. Quanto você é capaz de manter a calma sem sair correndo antes da hora. E quando chega a hora de que de fato você pode correr, enquanto as luzes estão acesas, você deve permanecer parado. E quando elas se apagarem, você deve correr o mais rápido possível. Então, enquanto você consegue desviar dos obstáculos sem enxergar nada, e quanto você consegue ficar parado, enquanto alguém te persegue, lentamente e principalmente chegar no final sem... Desculpa, é sempre engraçado fazer isso com os novatos. Peraí, você realmente se assustou? Tudo bem, vamos voltar para Playcare para você poder tirar um cochilo e relaxar um pouco em um sono profundo. Esse com certeza é um dos pontos fortes e que nos permite manter tudo aqui dentro sob controle, a fumaça vermelha. Como muitas das coisas que temos aqui, tudo se origina na papoula, nas nossas plantações de papoula localizadas perto do laboratório central. Lá nós coletamos tudo o que precisamos para criar essa fumaça. As papoulas da espécie Papaver somniferum têm uma composição muito especial para isso, principalmente por causa do ópio que ela libera. Isso são alcaloides que atuam no sistema nervoso e que causam os efeitos desejados. Dentro da papoula existe uma substância natural que, quando vira um gás e é inalada,
age muito rápido no cérebro e no corpo. Não precisa de agulha nem comprimentos, basta apenas respirar. Uma ação tão simples, mas tão efetiva. Primeiro, ela acalma. A pessoa sente os músculos ficarem pesados, o coração bate mais devagar e a ansiedade de repente acaba sumindo. É como se o corpo inteiro desligasse o modo alerta, que por algum motivo as pessoas aqui dentro costumam ficar. Em poucos minutos ninguém consegue correr mais, gritar ou até resistir. Perfeito para manter a ordem sem precisar usar de força física. Depois vem o sono. Não é o sono comum de fim do dia, depois de um longo expediente de trabalho. É profundo, quase como um apagão. A pessoa cai e não acorda enquanto o gás estiver no ar. O cérebro simplesmente para de dar ordens ao corpo. É completamente seguro para nós, porque podemos trabalhar sem nenhuma interrupção nos nossos experimentos. E por último vem os pesadelos, quando a dose é um pouco mais forte, ou a pessoa respira por muito tempo, o gás mexe com a parte do cérebro que cria os sonhos. Só que esses sonhos não são tão bons assim. São imagens escuras, monstros, sensação de sufocamento, perseguição ou alguma coisa do gênero. Alguns testes até mostraram alguns sinais de alucinação após muito tempo de exposição. O único cuidado que de fato você vai precisar ter enquanto você manuseia alguns espécimes com ela é sempre usar uma máscara de gás e nunca, em hipótese nenhuma, iniciar uma fagulha sequer ou nada que possa gerar fogo. Isso poderia mandar toda essa fábrica pelos ares e isso é algo que você com certeza não vai querer aqui dentro. E aproveitando que você já conheceu o gato que vive no berçário, é justamente criações como ele que você estará responsável aqui. Tudo o que você precisa fazer é dar uma nova chance àqueles que já estão tão feridos e condenados. Não pense como algo cruel, é muito renascimento. Agora, depois de escolhermos a espécime ideal, seja ele um ex-funcionário ou um dos nossos mais capazes, eles são transferidos para as partes mais inferiores da fábrica, com uma falsa promessa de uma vida melhor. Eles são levados sedados pela fumaça vermelha em frias mesas de metal, cercados por equipamentos simples médicos, tubos para oxigênio, monitores de sinais vitais e injetores automáticos, por onde o gel da papoula, extraído da flor, será injetado primeiro, mantendo todo o organismo dele vivo e os órgãos como o cérebro funcionando enquanto trabalhamos. A fusão entre biologia e mecânica é o coração de toda essa operação. Ossos e músculos são reforçados com estruturas metálicas, plástico, borracha e até enchimentos de pelúcia para manter tudo estável, como próteses que funcionam como engrenagens. Mãos se transformando em garras afiadas ou em pelúcias fofas e acolhedoras. A engenharia pode ser básica, mas muito eficiente. Engrenagens e componentes hidráulicos para o movimento, fios para energizar tudo e tubos como veias para transmitir por todo esse novo organismo o gel de papoula. O corpo antigo é transformado e o novo, maior e mais forte ganha vida, mas transmitir a mente, levar ela para um novo corpo, gera alguns problemas bastante interessantes. O cérebro nem sempre aceita isso. Ele pode rejeitar o novo corpo, causando dor constante até enlouquecendo o experimento. Memórias ficam vazando como fragmentos, flashes de uma vida antiga, como uma família perdida ou um quarto na Playcare. Elas ficam presas, confusas, tornando o experimento incontrolável e, em até um certo ponto, imprevisível. Nada que mais alguns ajustes não nos façam se comportar como queremos e aceitar sua nova realidade com mais facilidade. Quando eles despertam, esse é o momento mais crítico que nós temos que lidar. Eletrodos dão um choque que fazem eles despertarem, enquanto os olhos se abrem lentamente, não humanos, mas conscientes. O primeiro movimento, um tremor, com um rugido baixo. Eles acordam famintos, confusos e, na maioria das vezes, desobedientes e rebeldes. Embora estejamos trabalhando para criar criaturas mais eficientes,
e que não fiquem tão confusas inicialmente, aceitando com mais facilidade a sua nova realidade. Para te habituar a alguns dos nossos experimentos que você irá trabalhar em melhorias da iniciativa Weaver Body, aqui vai uma breve introdução aos nossos principais sucessos. His name is Huggy, Huggy Wuggy. When he hugs you, he'll never stop. Your friend Huggy, Huggy Wuggy. He'll squeeze you until you pop. O Huggy Wuggy é construído para ser acolhedor e forte ao mesmo tempo. O corpo principal é coberto por uma pelagem azul macia e resistente, costurada em camadas de tecido para durar anos. Braços e pernas desproporcionalmente longos, mas o que não torna ele tão inefetivo quanto isso poderia parecer, e que recebem próteses hidráulicas leves, permitindo movimentos fluidos e abraços firmes. Mãos amarelas com tiras de velcro que garantem que nada escape quando ele envolve alguém. Dentro, tubos finos conectam o sistema circulatório a uma substância produzida com papoula e sangue, mantendo tudo vivo e funcional. Os olhos são lentes grandes e brilhantes, projetadas para transmitir confiança. Um sorriso fixo, com dentes reais e muito afiados, simples, eficiente e irresistivelmente amigável para os visitantes. Seu corpo rosa usa um material especial de plástico elástico, leve, colorido e capaz de esticar dezenas de metros sem se romper. Pernas, pescoços e cabelos são todos extensíveis, movidos por cabos internos que funcionam como músculos artificiais. O abdômen abriga os componentes vitais, pronta para guiar, proteger e estender sua presença por toda a fábrica, elegante, adaptável e sempre presente para os órfãos. O catnap é projetado para trazer a ordem aqui dentro de uma forma mais eficiente. O corpo roxo é coberto por pelagens macias com leve perfume de lavanda. O tubo interno conectado principalmente ao sistema respiratório permite que ele libere uma névoa de forma bem controlada, suave e silenciosa, com uma estrutura esquelética leve para movimentos discretos, assim como um gato de verdade, além de poder também se esticar de uma forma, mudar a sua aparência e se tornar mais esquelético. Às vezes até um pouco assustador, mas isso torna ele muito mais eficiente e silencioso para que ninguém consiga ver ele. Cada um deles é projetado para uma função específica aqui dentro, embora esse processo possa ser um pouco doloroso inicialmente e deixá-los confusos. Nossas pesquisas demonstraram que após alguns ajustes, eles poderão se tornar ótimas ferramentas aqui, mesmo que no início eles ainda se lembrem muito bem de quem eram antes. Com o tempo e com alguns ajustes, isso vai ficando cada vez mais lá para trás, até que em alguma hora eles esquecem completamente os seus nomes e personalidades antigas, se adaptando perfeitamente ao seu novo experimento e estilo de vida. Com o tempo eles aprendem, se adaptam e... Mas e quando as suas criações passam a ser mais inteligentes que você? Um protótipo perfeito, um sucesso inimaginável, que passa a criar suas próprias invenções. Algo que agora é mais uma máquina do que um humano, a obra-prima de um louco, o nosso ápice científico, o Experimento 1006, nosso primeiro e maior triunfo. Nossa inspiração para toda essa iniciativa Burger Body, um protótipo que permitiu com que tudo isso acontecesse. Tudo que foi feito foi apenas para que chegássemos nele, e o 1007 fosse feito. Criado antes de 1989,
não de um órfão isolado, mas de fragmentos do próprio criador. Depois de tantas falhas, experimentos recusados e abandonados, finalmente foi possível criar uma estrutura biomecânica funcional. Um corpo colossal com pernas de aranha, placas metálicas, cabos hidráulicos por tração e, claro, pequenos tubos para transportar a essência de papoula, perfeita em qualquer superfície, perfeita em qualquer cenário. Braços finos com pinos cirúrgicos, partes ainda humanas, tudo preservado pela papoula, que age como estabilizador químico eterno, sem fome, sem sono, apenas a mais pura evolução. Embora nós e a nossa equipe não tenham conseguido entender o que ele realmente é, e talvez nem ele mesmo consiga, apenas uma única pessoa realmente foi capaz de entender a grandiosidade do 1006. Mas o que realmente torna ele único não é o design dele, mas sim como ele funciona. Uma máquina viva que aprende sozinha, que consegue criar, que consegue reconstruir coisas, que consegue ser melhor do que nós. Tudo para conseguir nos enganar e fugir daqui, ou pelo menos fugir do nosso controle, modulando vozes, gravando conversas inteiras para depois usá-las em fragmentos e até te manipular a te fazer acreditar que ele é outra pessoa. Mas ele não se contentou em criar apenas pequenas invenções, mas sim começar a fazer seus próprios experimentos, ganhando, por exemplo, braços elásticos ou qualquer outra coisa que o seu alvo tenha para oferecer para ele.